Gente, Deus está falando. Você crê? Deus está falando contigo? Quando o pastor estava aqui, ele começou na oração da campanha, e ele falou: olha, persevera, bata. E aí eu lembrei da passagem da parábola da viúva, que ela insistentemente batia na porta de um juiz ímpio e não temia nem a Deus e nem a ninguém. Pela insistência dela, você está entendendo? Pela perseverança dela. Ela não desistiu na primeira negação, ela perseverou. Ela não parou no segundo bloqueio, quando ele falou: manda ela embora. Não, ela perseverou. Até que aquele homem ímpio faz o que ela está pedindo. Faz. Imagine o teu e o meu Deus. Imagine o teu e o meu Deus. Amém. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui. Agradecer o louvor. Aleluia. A gente começa, mas aí chega no meio do caminho, a gente começa a gritar e não tem mais voz, aí o louvor se... Obrigada, louvor. Aleluia. Agradecer primeiramente a Deus, aos meus pastores que estão aqui, a confiança aos pastores desta casa, obreiros. Confiança de estar aqui fazendo menção da palavra de Deus, mais uma vez. Aleluia. Abra comigo a Bíblia no segundo livro de Samuel 21. É assim que você abrir, vai dando glória para eu saber que a maioria já achou. Aleluia. Ó, desse lado aqui já achou, desse lado aqui também. Ó, aqui também. Agora todo mundo que achou, diga amém. Quem achou, diga eu achei. Agora levanta a sua mão direita para cá em direção à minha vida e libera umas palavras de bênção sobre a minha vida. Peça ao Senhor para me usar, peça ao Senhor para tirar todo o nervosismo. Peça ao Senhor que eu seja a boca de Deus, canal de Deus para a sua vida e para a minha também, que Deus já falou muito comigo dentro dessa passagem. Aleluia. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 diz assim: então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: é por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Aleluia. Vou ler só esse versículo por enquanto. O contexto dessa palavra, eu sei que vocês sabem, mas só para a gente dar uma introdução aqui, Davi já estava reinando, e nesse momento, a terra começou a passar por um período de fome. E a Bíblia diz, logo no primeiro versículo, foram 3 anos de fome. E aí Davi foi consultar ao Senhor, e o Senhor respondeu que era por conta de Saul. Porque lá atrás, no livro de Josué, quando Josué entrou na terra prometida, na terra de Canaã, Deus deu uma ordem, que era para matar a todos que estavam ali, para que o povo de Deus fosse tomar posse da terra e não tivesse nenhum opositor que permanecesse ali contendendo com eles, querendo guerrear com eles. Então Deus já tinha dado a terra, deu a eles o poder, o aval. Nesse tempo era assim, olho por olho e dente por dente. Mas quando Josué estava lá cumprindo a ordenança do Senhor, os gibeonitas, eles ficaram com medo, porque eles ouviram dizer que o povo estava realmente matando, e que Deus era com aquele povo. Então, eles se fingiram de andarilhos que estavam vindo de uma terra distante, para não dizer que era dali. Colocaram roupas velhas, pegaram comidas velhas, botaram na bolsa e chegaram até Josué e todos os anciãos da época,
pedindo misericórdia. Olha, nós estamos vindo de longe. Não nos mate, tenha misericórdia de nós. E ali eles, a palavra de Deus diz, depois você pode ler com calma em casa, lá em Josué capítulo 9, que eles tiveram compaixão e fizeram uma aliança. Olha, podem permanecer aqui, nós não vamos exterminar vocês. Fizeram uma aliança no nome de Deus. E quando eles fizeram essa aliança, eles não consultaram ao Senhor para saber se poderiam fazer essa aliança. Aí eu já abro um parênteses aqui, para nós pensarmos como nós estamos fazendo as nossas alianças. Por quê? Porque muitas vezes fazemos alianças sem consultar ao Senhor. E aí mais na frente tem uma consequência. Ímpio não tem aliança com as trevas. Isso se abrange muito no nosso trabalho. Às vezes você vai olhar, quer montar uma empresa e aparece um ímpio, servo de outros deuses, que não é o nosso, Deus com D minúsculo. E aí você vai e faz aliança. Por quê? Porque ali ele oferece um dinheiro, oferece alguma coisa, vou entrar com um capital grande. E sem consultar ao Senhor, a pessoa acaba se aliançando, achando que é um grande negócio. Mas lá na frente vem a consequência. E aí depois de 3 dias, eles descobriram que aquilo tudo era uma farsa e tal. E montaram lá, não podiam pegar e quebrar a aliança, porque eles tinham feito em nome de Deus. Não, vocês podem ficar aí, mas vocês vão nos servir. E passou-se muitos anos. Vem Saul governar. Quando Saul vira rei, Saul quer mostrar serviço. E Saul chega, não, vou exterminar. E faz uma mortandade. E todos acharam que ia ficar por isso mesmo. Passou-se muitos anos. Chega Davi passa todo aquele período. Davi toma posse do reino, começa a reinar. E aí chega um tempo de fome. 3 anos. E aí eu achei até interessante que eu falei assim, meu Deus, ele demorou 3 anos. Veio o primeiro ano, veio o segundo ano. No terceiro ano que ele foi consultar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor responde. Mas por que ele não veio o primeiro ano? Por que ele não consultou? O segundo ano? Aí eu falei, Senhor, por que demorou 3 anos? E aí o Senhor falava comigo. Às vezes não é assim também com você? Com o meu povo? As coisas, você está vendo que o negócio está ruim. Está ficando ruim. Você vê que tem um negócio estranho. Um negócio estranho, já começa a acontecer um desequilíbrio no casamento, um desequilíbrio dentro da casa. E a gente vai, empurrando com a barriga. Sabe? O negócio começa a ficar estranho lá no seu trabalho. E ao invés de nós nos colocarmos na posição e falar, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra o que está acontecendo para que eu possa tomar uma posição, agir, reagir. E aí a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando a coisa crescer, piorar. E aí quando o caldo entorna, quando a situação parece que não tem mais jeito, aí é que a gente vai cair em si e pensar, ah, meu Deus, olha, por que isso aconteceu? Não é assim? Às vezes a gente vê as coisas tomando um rumo estranho. Aí eu já peguei para mim, quando eu ver alguma coisa estranha, diferente, nós temos que fazer o quê? Já consultar ao Senhor. Não esperar o caldo entornar. Não esperar a coisa ficar feia. Porque muitas das vezes nós ficamos postergando o problema. Estamos vendo. Aí é só uma coisinha. Você está vendo uma coisinha diferente. Às vezes é uma coisinha diferente com o filho. Está triste, tá. Mas ao invés da gente ir lá, e aí? O que está acontecendo? Conversa comigo. A gente, é esse mesmo. É tímido demais. O negócio começa a ficar estranho no casamento. Não se falam mais como falavam antes. Assim mesmo, é a correria do dia a dia. Ei, não deixe o caldo entornar. Não deixe a coisa piorar, não deixe crescer. Resolve logo esse problema. Não espera ficar numa proporção que parece que fica impossível de se resolver. E aí, passaram-se 3 anos, Davi foi consultar ao Senhor. E aí o Senhor falou. Foi por causa de Saul, veio a revelação. O que aconteceu? Saul pela sua casa sanguínea, porque matou os gibeonitas.
E aí uma coisa que eu anotei aqui, que já tomei para mim, e já ouvi também muitas vezes falarem aqui nesse altar, em outros altares, ministrações de outros homens de Deus, mulheres de Deus, que o relacionamento com Deus não nos isenta do dia da adversidade, mas Ele nos habilita para passar por ela. Ter relacionamento com Deus foi o que Davi fez. Davi, ele não foi isento. Não foi minha culpa, Senhor. Ele poderia falar, Senhor, foi em outro tempo, por que isso sobreveio agora? Não. Davi consultou, Deus respondeu, e aí ele teve a habilidade para resolver aquela situação. Ei, quando as coisas ficarem ruins para o teu lado, não se desespere, Deus está no controle. A sua intimidade, o seu relacionamento com Deus vai te levar para o lugar da solução, do problema que se levantar contra você. O Senhor vai te orientar, vai te esclarecer, vai te revelar como você deve agir. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor deu um direcionamento para ele. Vai lá nos Gibeonitas. Aí ele foi nos Gibeonitas. Quando ele foi aos Gibeonitas, eles falaram, o que você quer? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por vocês para que a ira de Deus passe sobre a nossa terra? Aí os Gibeonitas falaram assim, olha, a gente não quer ouro, a gente não quer prata, a gente não quer dinheiro. A gente quer 7 homens da descendência daquele que nos causou mal. Pediu 7 homens, é o que eu estou falando. Hoje, não é mais assim. Quando o véu do tempo se rasgou, Jesus morreu na cruz por nós, a graça sobreveio. Mas nesse tempo, era olho por olho, dente por dente. Aí, aqui eu começo a minha ministração, que é sobre essa mulher, Rispa, que diante de uma situação terrível, ela teve uma atitude que nós precisamos ter. Aleluia. E Davi pegou 2 filhos de Rispa e mais 5 netos de Saul. Ofereceu para eles 7 homens. Os 7 homens foram enforcados. Aí entra no cenário essa mulher, que diante da adversidade, ela reagiu. Ela tomou um direcionamento. Aleluia. Quando aqueles homens foram mortos, Rispa se posicionou, reagiu. E reagir diante dessa situação não é fácil. E aqui, vamos abrir um parênteses aqui e entender que Rispa lidou com cadáveres físicos, mas nós vamos levar para cadáveres espirituais. Amém? Quando Rispa viu que já era morto seus filhos, diz a palavra de Deus, lá no versículo 9, e ele entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no outeiro diante do Senhor, e eles caíram, todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. E Rispa, filha de Eiá, tomou pano de saco e os espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles no céu, e não deixou que viessem sobre eles nem as aves de dia, nem os animais do campo à noite. Ela pegou um pano de saco, cobriu aqueles cadáveres e ficou ali tomando conta. Diz a palavra do Senhor que ela ficou ali durante todo um tempo, uma estação. Podemos dizer que foi entre 4 ou 6 meses, que ela ficou meses cuidando de cadáveres. E eu vejo aqui ela enfrentando uma guerra física. Sol durante o dia, espantando as aves que vinham para tentar comer aqueles cadáveres. Eu vejo aqui uma mulher enfrentando uma guerra física, quando ela enfrentava o frio da noite, enfrentando as feras noturnas
que vinham para tentar comer aqueles cadáveres. E não diz aqui a palavra que tinha alguém indo lá levar alimentação para ela. Não diz aqui na palavra que tinha alguém indo lá fazer um revezamento com ela. Sabe, quando alguém está no hospital, alguém vai lá revezar? Ou às vezes nem tem ninguém para revezar com aquela pessoa que está lá cuidando do outro. Ela enfrentou uma guerra física. E muitas vezes acontece comigo e contigo. Quando a adversidade bate na porta, primeira coisa que vem atacar o nosso físico, começa a tirar nossa fome, começa de repente a cair o cabelo, começa de repente a querer tomar conta. Tem pessoas que quando está numa guerra, começa a perder peso, outros começam a comer compulsivamente e a engordar. Não é assim, gente. Rispa enfrentou uma guerra terrível. Aleluia. Mas em Provérbios 24, o versículo 10 vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena. No dia da angústia, permaneça firme. Não te mostre frouxo. Não te mostre, aleluia, amedrontado. Mas creia que o Deus que te chamou é fiel para te sustentar e renovar as suas forças. Aleluia. Ela enfrentou também uma guerra emocional. Aleluia. Quem estava de fora? Cadê? Rispa, está lá. Esse tempo todo cuidando de cadáveres. E às vezes não é assim. Você ainda está orando por essa causa. Você ainda está sonhando com isso. Aí quando você compartilha seu sonho, seu projeto, sempre tem alguém para vir e falar assim: mas já passou tanto tempo. Você não tem mais idade para isso não. Quer fazer um concurso? Não tem mais idade para isso. Ah, você quer o quê? Montar uma empresa? Não, o Brasil está quebrado. Nada vai para frente. Aí a nossa mente, vê se você caminha comigo. A nossa mente, que estava ali cheia de fé, começa a balancear. Será? Aí as nossas emoções vão começando a ficar o quê? Oscilante. Oscilante, por quê? Você está ali na fé, quando compartilha com alguém que você acha até que é de Deus, hein? Alguém que você acha até que é cheio de Deus. E vou falar com fulano tem muito de Deus, vai liberar uma palavra e vai acontecer. E você fala, compartilha, e a pessoa libera uma palavra que te deixa lá para baixo. Aí Deus fala assim: ei, compartilha comigo. Compartilha comigo. Eu estou no negócio, compartilha comigo. Você tem que guardar o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu projeto. Porque quem vê de fora vai ver cadáveres. Mas Rispa, quando estava lá, ela estava olhando. Ah, Deus do céu, são meus filhos. É o meu sangue. São príncipes, Senhor. Ah, Deus do céu, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Eu não gerei filho para ficar assim, solto ao relento, mas eles precisam de um sepultamento digno de príncipe. O que tu precisa? Compartilha com o Senhor. Fala com o Senhor. Aleluia. Sabe o que Jó disse no tempo da angústia dele? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. Não deixa ninguém minar suas emoções. Não deixa ninguém minar sua fé. Mas coloque diante do Senhor. Aleluia! E eu vejo Rispa aqui enfrentando uma guerra espiritual. Aleluia. Ela botava o pano de saco, botou o pano de saco e ficava lá, espantando as aves de dia. Aleluia. E os bichos que vinham à noite. Mas não eram cadáveres?
Cadáveres, o que acontece com o tempo? Começa a apodrecer. Começa a dar o quê? Bicho por dentro. De fora ela espantava. E o que estava dentro? Isso daí é guerra espiritual. E eu não estou falando de cadáveres físicos. Quantas vezes você está ali, ligada no céu, mas o que está dentro, aleluia, daquele que você está guerreando por ele, só Deus pode arrancar, aleluia. Você faz a sua parte, você ora, você espanta, o que tu tem que fazer, tu faz, mas o que não está ao teu alcance, o teu Deus tem poder para fazer. Como é que ela ia parar a decomposição? Não podia. E às vezes a gente entra nessa guerra espiritual. E quando tu entrar na guerra espiritual, tu entra ligado. Fala, Senhor, começa a orar. Falei aqui na outra ministração, ora na tua casa, ora no seu trabalho. O que for para você fazer, você vai fazer. O que tiver ao teu alcance para fazer, ela estava lá. Meses, espantando uma mulher. Espantando bichos, espantando, mas tinha ali, do ladinho dela, aquele que ela não podia, mas ela estava crendo que Deus podia. Você crê que Deus pode mudar o quadro? Você crê que Deus pode mudar o quadro? Você crê que Deus pode mudar, arrancar todo bicho maligno que está aí tentando atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, na tua história? Você crê nisso? Rispa estava lá com um propósito. Ela queria um sepultamento digno para seus filhos. Você está aqui com um propósito? O que tu quer? O que você quer diante do Senhor, do Deus vivo, poderoso, que pode todas as coisas? Ei, o meu Deus pode mudar. Aleluia. Ele pode mudar. Ele pode mudar o quadro. Ele pode. Aleluia. E quando você está lá, clamando, a gente estava até ensaiando lá em cima com o pandeiro, né? Onde está o teu Deus? Será que não perguntaram para ela? Cadê o teu Deus? Será que não perguntam para você? Mas você está todo dia na igreja, nada muda, nada acontece. Você vai de novo para a igreja, vai de novo para a campanha. Olha aqui o que foi falado, perseverança. Persevere. Você vai de novo para a campanha? Vou. Você vai de novo para a igreja? Eu vou. Você vai de novo buscar? Eu vou. Mas isso daí, tá acabado, desiste logo disso. Eu vou. Sabe por quê? Você vem, você precisa de algo do Senhor. Mas você vem não é porque você quer algo do Senhor. Você vem porque você quer o Senhor. Você vem porque você quer o Deus dos deuses. Você vem porque você serve um Deus vivo. Você vem porque você já entendeu. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Mas quando Deus olha do céu e vê, ei, aquela minha filha não desistiu, ela não parou, ela perseverou. Agora é hora de eu entrar e agir, mudar o quadro da história dela e dele. Você vem porque tu tem um Deus. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo que nós estamos buscando, e nós devemos buscar sim, porque de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Tem gente que fala que usa aquele versículo fora do contexto, o mundo jaz no maligno, a gente não tem que buscar nada. Tem que buscar sim. Tem que buscar sim. Mas a palavra nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas ela não para por aí. Sabe o que diz? As demais coisas, sabe, aquilo que tu precisa, vos serão acrescentadas. Aí
quando perguntar assim, ó, você vai de novo? Vou, porque eu vou louvar e adorar o meu Deus. Você vai de novo? Eu vou, porque Ele me salvou, me resgatou das trevas para o reino da sua luz. Você vai de novo? Eu vou, porque Ele tem um propósito na minha vida, e assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Não pare de vir. Aleluia. Ela perseverou. E a reação dela, a perseverança dela atraiu o favor de Deus. Chegou ao ouvido do rei. Rei, a Rispa está lá, ó, perseverando. Aí o rei, está perseverando? Não vamos fazer alguma coisa? Estou parafraseando. Vamos fazer alguma coisa. Ei, ó, o anjo está lá. Deus, Espírito Santo está lá, ó, intercedendo por nós. Ó, fala assim, ó. Eu vou falar meu nome e você fala o seu, ó. A Ana Maria, fala o seu nome. Não, mas fala com fé, gente. Nosso nome está chegando lá no rei. Ó, o nome dela chegou no rei Davi. O nosso nome está chegando no rei dos reis. Fala com fé em nome de Jesus. Ó, o Espírito Santo lá, ó. Pai, ó, Ana Maria está perseverando. Olha lá, não parou. Ela continuou, ele continuou. De novo. Ah, meu Deus, vamos reagir, vamos. Ó, o Espírito Santo chegou lá diante de Deus e falou, ó, olha, Pai, a Ana Maria... Gente, fala com uma fé abundante assim. Fala. Pensa, teu nome está chegando lá em cima. Teu nome está chegando lá em cima, ó. Vamos falar agora, ó. Ó, o Espírito Santo chegou diante de Deus e falou assim, ó. Pai, a Ana Maria está perseverando, não parou, não desistiu, está lá, ó, buscando, te adorando, não está murmurando, está clamando. Olha, aí o rei vira e fala, eu vou levantar e vou agir. Eu vou me levantar e vou agir. E o que ela precisa? O que ele precisa? É de um sepultamento digno. Vai ter. E olha só o que é interessante. Até esse momento, Saul não tinha tido um sepultamento digno. Jonatas não tinha tido um sepultamento digno. Olha só. Por conta da perseverança dela. Quem nem merecia foi honrado. Quem nem estava no contexto ali, ó, foi abençoado. O que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar aqueles que estão ao seu redor. Vai abençoar a tua casa, a tua descendência. Vai alcançar, aquele que está do seu lado. Vai. Porque aquele que estava do seu lado vendo, aleluia, você lá espantando o bicho de dia, espantando o bicho de noite, orando de dia, orando de noite, jejuando, clamando, cantando, no tempo da guerra, vai ter que sentar na mesa com você, na mesa da honra, na mesa da exaltação. Eu estou pregando para um grupo aqui. Talvez essa palavra não é nem para todo mundo, mas se for para um, se for para dois, eu acho que é para dois, porque eu peguei, aleluia, eu peguei. Vai ter o tempo de honra, vai ter o tempo da bênção. Junta, vai lá, pega os ossos de Saul, de Jonathan, pega os ossos deles, pega dos enforcados. Dá um sepultamento digno. Um sepultamento entre príncipes e reis. E ali, aquela perseverança dela